Olá, hoje quero ler-vos o texto acerca do anúncio do nascimento de Jesus a Maria, que se encontra em Lucas no capítulo 1 e o versículo 26 e seguintes. E diz assim, que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de David, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho na sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ora, apareceu o anjo anunciando a Maria que ela tinha sido agraciada, que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Salvador, a mãe do Messias Senhor. E diz aqui a palavra, o texto bíblico, que o anjo foi enviado a uma virgem de Nazaré. Aqui existe uma pequena polémica, porque há quem queira traduzir a palavra virgem por jovem. Mas a verdade é que se trata mesmo, a palavra é virgem. O anjo dirigiu-se a uma virgem dizendo-lhe que ela iria ser mãe. E o versículo 34 confirma isto mesmo, porque Maria disse ao anjo: Como se fará isto, visto que eu não conheço o varão? Portanto, de facto, trata-se de uma mulher virgem. Maria era virgem no momento em que o anjo lhe apareceu e lhe disse: Tu irás ser mãe do Messias, por obra e graça do Espírito Santo, não por fruto de uma relação sexual humana, mas por uma ação divina. Ou seja, Jesus iria nascer de sua mãe Maria, mas seu pai iria ser o Pai eterno, Deus. Porque Jesus não foi fruto de uma relação humana, mas é fruto de uma ação divina. E isto é muito importante. Porquê? Porque tendo a sua origem divina, ele nasceu sem pecado. Foi o único que nasceu sem pecado, porque todo ser humano que vem de Adão herdou o pecado de Adão. E a sua natureza se revela pecadora depois nos seus atos, nas suas obras más, que atestam que de facto a nossa natureza é uma natureza pecadora, de maus desejos, inclinada para o mal. Mas Jesus, porque o seu pai era divino, diz a Bíblia que aquele que nascerá de ti é um ente santo. Exatamente. Ele não herdou o pecado de seus pais, porque o seu pai era Deus. Mãe serviu como que, vou usar esta expressão entre aspas, sem ofensa, mas serviu como que uma barriga de aluguer. Ou seja,
o espírito, o embrião, a semente, chamem-lhe como quiserem, do Senhor Jesus foi colocado no ventre de Maria sobrenaturalmente, e assim o bebé se desenvolveu e foi nutrido através da sua mãe, Maria, e assim pôde desenvolver-se no seu seio, no seu ventre, e pôde nascer como um bebé, naturalmente, como outra criança qualquer, e assim vir a este mundo e nascer em carne, nascer com uma natureza humana, mas sem deixar de ser Deus. Jesus Cristo é uma pessoa singular. Ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Ele não era 50% Deus, mais 50% homem. Ele era 100% homem sem deixar de ser 100% Deus. E a maravilha disto tudo é que Jesus veio a este mundo, deu a sua vida, morreu e ressuscitou. E quando ressuscitou, ele podia ressuscitar apenas como Deus, mas ele quis restaurar o seu corpo. E agora Jesus permanece com esse corpo espiritual, esse corpo glorioso, permanece no céu assim, com o seu corpo glorioso, um corpo semelhante, que nós iremos ter esse corpo semelhante ao dele quando ressuscitarmos. Aqueles que cremos em Cristo, que cremos na sua palavra, temos esta esperança certa e segura. Mas voltando ao texto, o anjo foi enviado a Nazaré, a uma jovem que era virgem. Aqui está o grande milagre. E disse: esta jovem era noiva de José, porém ainda não tinha coabitado com ele. E esta jovem foi agraciada por Deus, não é? Salve agraciada, disse o anjo, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E ela ficou perturbada, é lógico, e perguntou: como se fará isso? Não foi uma dúvida de que Deus não pudesse fazer. Não, ela apenas perguntou: de que modo tu vais fazer? É diferente. Então o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Que coisa espantosa! É que Maria soube logo no primeiro instante que era um menino que ia nascer e não uma menina, e também soube qual seria o nome que ele iria ter: Jesus, Yeshua no hebraico. No hebraico, Yeshua com H no final significa salvação. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de David seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Soube também naquela hora que esse filho que iria nascer, esse Jesus, que significa salvação, iria ser rei, iria reinar sobre toda a terra. Então Maria perguntou-lhe: como se fará isto, uma vez que eu não conheço o varão? E o anjo respondeu e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E Jesus é chamado Filho de Deus porque teve origem divina, mas também é chamado Filho do Homem porque nasceu como homem. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Nós apenas possuímos a natureza, nascemos com a natureza de Adão, uma natureza decaída e pecadora. Mas a partir do momento em que nós cremos no Senhor Jesus, nascemos de novo e é-nos dada a natureza de Cristo, uma natureza sobrenatural, uma natureza divina, uma natureza espiritual. Passamos a ser também homens espirituais. E é com essa natureza que nós vamos ressuscitar e viver para toda a eternidade. Aquele que não crê no Senhor Jesus morre na sua velha natureza, e a morte vai corromper esses corpos mortais, desfazê-los. Mas aquele que tem a natureza divina, Deus dá o poder
para voltar a ressuscitar esses corpos da sepultura e transformá-los em corpos gloriosos, incorruptíveis, para viver na eternidade com Deus, uma eternidade plena de felicidade, de gozo, de paz e de alegria, onde não haverá nem choro, nem doença, nem nada que nos possa entristecer. Mas aquele que morre sem Cristo, sem a salvação, morre com a certeza da condenação eterna, com a certeza de sofrimento eterno. Não é apenas um adormecimento. Morreu, acabou tudo. Isso é o engano de Satanás. Meu amigo, morreu e não acabou tudo. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Todos teremos que comparecer perante o tribunal de Cristo. Como eu já falei num vídeo anterior, se aceitamos o Senhor Jesus nesta vida como Salvador, Ele irá ser o nosso Salvador. Se o rejeitarmos, Ele irá ser o nosso juiz. Portanto, esta mensagem de Natal é uma mensagem muito importante e muito séria. Não é luzinhas, não é. Não são entretenimentos, não é festa. Não é. É coisa séria. Falamos, nasceu Jesus, mas se tu o rejeitas, não aceitaste o melhor presente que podias ter aceito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que neste Natal possas aceitar o Senhor Jesus, que já não é mais menino, nasceu há 2000 anos atrás, Ele agora está vivo, ressurreto, e está à espera que tu creias nele para te salvar, para perdoar os teus pecados e para te dar vida eterna. Não passes mais um Natal sem Cristo na tua vida. Crê nele de todo o teu coração. Confia a Ele a tua vida, os teus propósitos, os teus sonhos, os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Dá-me, filho meu, o teu coração. É aquilo que o Senhor te pede neste Natal. Dá-lhe o teu coração.